caros, sobre o que se passou ontem em Portugal, no campo desportivo, ou melhor, no campo festivo, algumas considerações. E começo por dizer que toda a gente envolvida esteve mal. Começando pela Direção-Geral de Saúde, pela nossa avózinha, se é que ainda é ela que manda naquilo, o que eu sinceramente duvido. Já houve mais do que tempo para se resolver o problema dos estádios. Numa situação destas, com a festa que se anunciava, eu não descortino nenhuma razão para que o público não pudesse ter assistido ao jogo com o devido distanciamento, se é esse o problema deles, com um distanciamento de 2 cadeiras, por exemplo, entre cada 2 espectadores. Não haveria perigo absolutamente nenhum. Assim, foi muito pior. As pessoas aglomeraram-se ali à entrada do estádio, aos milhares, sem distanciamento rigorosamente nenhum e, portanto, com condições mais do que propícias a haver contaminação. Bastaria que um deles estivesse contaminado. Portanto, a DGS não podia ter feito pior do que aquilo que fez. Depois, passamos para o Ministério da Administração Interna. Mais uma inacreditável cabritada, pois também aqui se previa que haveria naturalmente grande aglomeração de público, grande ajuntamento de pessoas e, portanto, tudo aquilo que Cabrita conseguiu fazer foi ordenar à polícia que dispersasse a multidão, fosse como fosse, inclusivamente com o uso da força e até de disparo de balas de borracha. Inacreditável, meus caros, como se tratasse de um motim, como se tratasse de alguma manifestação violenta contra o património ou contra a própria polícia. Nada disso se verificou e nada disso se esperaria. Portanto, foi mais uma cabritada horrível do pior ministro da história de Portugal desde Dom Afonso Henriques. É claro que os festejos prolongaram-se noite dentro, estenderam-se até ao Marquês de Pombal e é claro que a polícia tinha que cumprir as ordens que recebeu. E as ordens eram para dispersar. E era impossível dispersar dezenas de milhares de pessoas. Não é possível. Teria que ser o exército inteiro e isso levaria a muitos feridos, provavelmente a algumas mortes. Felizmente, nada disso aconteceu. Houve alguns feridos ligeiros, inclusivamente no lado da polícia, mas nada de maior aconteceu. Agora, tanto Cabrita como a polícia e como os manifestantes deviam saber que não é possível que uma centena de homens ou 2 centenas pudessem dispersar uma multidão de muitos milhares de pessoas. Isso é completamente impossível, meus caros. E agora, só falta falar dos manifestantes, das pessoas que estavam a festejar os adeptos do Sporting. É claro que a esmagadora maioria portou-se bem. Não guardou distância, é verdade, mas já sabemos que estamos na semana 19 e, portanto, vamos ver quantas infecções se terão gerados e eu avanço já que serão 0. Como se sabe, eu tenho vindo a dizer e a alertar, a partir da semana 19, historicamente, as doenças respiratórias como as constipações e gripes praticamente desaparecem e, portanto, de certeza absoluta que não se vai criar surto nenhum, o que vai ser mais um caso de estudo, porque se juntaram dezenas, talvez, de milhares de pessoas, talvez, 15 mil pessoas, e vamos verificar que não houve surto nenhum. E elas estavam ali a beber e a conversar a centímetros uns dos outros. Portanto, se depois disto não se registarem dezenas de focos de infecção, é porque alguém nitidamente nos tem andado a enganar. Mas esta minha última palavra é justamente para os manifestantes, para os adeptos do Sporting que estiveram a festejar, que foram milhares, como já disse. Acontece que, para protestar, por exemplo, contra um governo que é o mais desgraçado da nossa história, que nos tem levado à falência, praticamente, que se não fosse a bazuca a esta hora já tínhamos que ter pedido novamente a intervenção da Troika, mais um FMI, mais um resgate. Contra este tipo de governo não há manifestações nenhumas. Nem sequer contra um confinamento prolongadíssimo e inútil como esta manifestação de ontem nos vai demonstrar. Contra nada disto eu vejo manifestações. Aparece meia dúzia de gatos pingados na rua, nada mais. Mas para festejar a vitória de um clube, a cidade enche-se de manifestantes.
Não só de festa, isto não se trata de um São João, isto não é um carnaval. No meio desta alegria toda houve também agentes provocadores, centenas de agentes provocadores que provocaram a polícia, que se infiltraram numa manifestação legítima, de alegria, de felicidade, por parte de adeptos que há 19 anos não viam o seu clube ser campeão. No entanto, no meio deles, como podemos ver pelas imagens das televisões, infiltraram-se muitos e muitos agentes provocadores, como tem acontecido em todas as manifestações neste país. E é isso que eu lamento. Protestar contra a pior qualidade de vida da Europa, não se vê ninguém. Protestar contra a censura novamente instituída e agora legalmente instituída, não se vê ninguém. Protestar contra um sistema de saúde completamente caótico, obsoleto, que não dá a mínima resposta aos cidadãos, não se vê ninguém. Protestar contra uma justiça que só funciona para os ricos, não se vê ninguém. Protestar contra a corrupção, só se vê o Chega. Mas depois ganha um clube de futebol e vem toda a gente para a rua com centenas e centenas de pessoas a provocar os agentes da autoridade. E é isso que eu lamento. E por este caminho, meus caros, realmente, Portugal não vai a lado nenhum.